Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. Não há escuridão que dure para sempre. Mensagem para o dia 16 de fevereiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Deus se compadece de nós. Cantai, ó céus, terra, exultai de alegria, montanhas, prorrompei em aclamações, porque o Senhor consolou seu povo, comoveu-se e teve piedade dos seus na aflição. Isaías 49, 13. São tantos os momentos na vida em que a aflição toma conta da tua alma, não é, meu filho? Eu sei bem o que é isso, pois eu também passei por muitas situações que amarguraram meu coração. Porém, querido filho, eu quero que saibas que sou testemunha da força da mão de Deus em consolar os seus filhos. É bem provável que, quando estiver escuro em uma noite de provação, seja impossível ver o brilho dos olhos do Pai olhando para ti. Mas acredita, Ele está ali. Ele não te abandona. Não entregues teu espírito ao desespero infértil. Respira fundo e diz em oração profunda: Eu creio que o Senhor está comigo nesta aflição. Vamos fazer isso juntos? Respira fundo. Eu creio que o Senhor está comigo nesta aflição. Em meio aos problemas e às dificuldades, faça isso quantas vezes for necessário. Respira fundo para que seu corpo comece a relaxar e depois repita isso. Eu creio, Deus está comigo. O negócio está difícil aqui, mas Deus está comigo. O bicho está pegando, mas Deus está comigo. O desemprego bateu a porta, mas Deus está comigo. A saúde, a doença chegou, abalou a saúde, mas Deus está comigo. Não perca a fé. Se o problema está se colocando entre você e Deus, para que você não veja Deus, se o problema está ali gritando, feito uma louca desesperada, para que você fique olhando para ele, feche os olhos, põe a mão no ouvido, mas olha para Deus. Procure Deus no meio da dificuldade, Deus está ali. E se você não consegue ver, silencie o seu coração e lembre-se, Deus nunca se afastou de você. Deus, nosso Pai, rico em misericórdia, nunca nos abandonou até aqui. E não será daqui em diante que Ele o fará. Nem sempre a gente vai conseguir ver realmente. Nem sempre nós vamos conseguir sentir realmente. Porém, a fé não é emoção, não é arrepio, não é lágrima que escorre, não é coração que acelera. Não, fé é muito mais do que isso. Fé é também decisão. É claro que a fé é um dom que Deus nos disponibiliza, mas uma vez conhecendo a fé, uma vez conhecendo a bondade de Deus, uma vez ciente da misericórdia de Deus para conosco, não nos esqueçamos. Não diz que quem aprende a andar de bicicleta não esquece jamais? Pois é, conhecer o amor de Deus é muito maior do que o saber andar de bicicleta.
Se lá na sua infância uma vaca correu atrás de você no pasto e te traumatizou, hoje só de ver a vaca, você tem receio que ela corra atrás de você? Não permita que apenas as dificuldades da vida deixem marcas em você. Permita que Deus e o amor que Deus tem por você deixem marcas em você também. Não permita apenas traumas de dores, de dificuldades, de uma vaca que correu atrás de você no pasto, de um cachorro que latiu forte para você e te acuou. Não, você já não é mais criança, já não é mais imaturo na fé. Você sabe que o amor de Deus também te deixou marcas. Você sabe que a misericórdia de Deus já te alcançou. Quantas e quantas e quantas e quantas vezes isso já aconteceu? Não deixe os problemas da vida, as dificuldades da vida, bancar a maluca aí chamando a sua atenção. Tá, os problemas existem, mas eles não são o mais importante da vida. Nada do que acontece nesse plano terreno, nessa vida terrena, nessa passagem, é mais importante que Deus. Nada que aconteça aqui é maior do que o amor que Deus tem para nos dar. Observe a sua volta. Quantas mulheres enterram os seus filhos amados e elas encontram forças. Nossa Senhora é exemplo para nós. Ela viu o filho dela ser assassinado e uma dor horrível, uma morte horrível, que ele não merecia, que ele não precisaria ter passado por nada daquilo, mas ele passou. Ela sofreu e ela ficou aqui. E ela ficou como? Amando toda a humanidade, amando a mim e a você, apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações, que muitas vezes não quer ir à missa, que muitas vezes não quer rezar o Santo Terço, que não quer ser caridoso com o irmão, que não quer perdoar. Mesmo assim, Nossa Senhora está aí como exemplo, nos amando, mesmo quando nós não fazemos por merecer. E Deus sempre foi o alvo de Nossa Senhora. Ela sempre teve o olhar voltado para Ele. Mesmo que as coisas estavam difíceis, mesmo que ela pudesse ficar triste por alguns momentos, mesmo que a dor a visitasse, e a dor a visitou várias vezes. Na imagem de Nossa Senhora das Dores, nós vemos sete espadas, né? Passando o coração dela. Sim, Nossa Senhora foi visitada pela dor. Ela sabe o que é a dor. Porém, ela nunca deixou de ter fé. Quando Jesus estava no sepulcro, o que nós acreditamos? Já que os apóstolos, cada um se escondeu de um jeito, quem que manteve a fé? Quem foi que não permitiu que no mundo acabasse a fé? Nossa Senhora. Enquanto Jesus estava no sepulcro, que muitos daqueles que foram para ouvi-lo, que foram para ser curados, que receberam curas, que receberam orientações, que receberam tanto conhecimento com a morte de Jesus, essas pessoas, cada um foi para um canto, cada um se escondeu, com tristeza, mas com desesperança. Aquela esperança que existia que enfim o Messias veio, o nosso Salvador, o nosso Libertador, aquela esperança caiu-se por terra. Os próprios apóstolos pensaram que tinham se iludido, que aquele não era o verdadeiro Senhor, que aquele era mais um que veio, falou, mas morreu. E ela foi a única que teve fé na terra. Ela foi a única que, por mais que o seu coração estava sofrido, estava doído, porque
Sim, ela também chorou, sim, ela também sofreu, mas ela manteve a fé. Porque a fé não é só coração, ela passa pela razão. Então ela sabia que mesmo ela estando vendo Jesus no alto da cruz, mesmo ela tendo recebido Jesus morto nos seus braços, mesmo que ela preparou o corpo do seu filho amado para ir para o túmulo, ela sabia quem ele era e ela sabia que Deus ia tirar proveito daquela situação, que Deus ia fazer maravilhas naquilo ali. O que possivelmente doía muito era o fato de que ela não ia ter mais o abraço dele, ela não ia ver o sorriso dele, porque agora a realidade seria transformada. Mas ela sempre soube que ele era o Filho de Deus. Por tudo que aconteceu na vida dela, ela não podia e ela não se esqueceu, naquele momento de dor, que ali ainda estava o Filho de Deus nos seus braços. E que sim, ele voltaria à vida. Tanto é que ela não foi visitar o túmulo. Outras mulheres piedosas ali foram visitar o túmulo, encontraram o túmulo, a pedra removida, alguém que elas acharam que era um jardineiro, porque sim, os anjos não se aparecem no seu formato real para não nos assustar. E aí ele informa: por que procurar entre os mortos aquele que ressuscitou? Aí elas correram para avisar. Avisaram que Nossa Senhora já sabia que a qualquer momento iria acontecer. Então, nós passamos pela fase da fé, aquela fase inicial que alegra o coração, que o coração palpita, que o coração dispara, que só de falar a gente já se arrepia, que vem lágrimas nos olhos, que não sei o quê. Mas que tudo isso fique na memória e não sejamos como aqueles no tempo de Jesus que ficava: dá-nos sinais, Senhor. Curou o paralítico, fez o paralítico andar, fez o cego enxergar, fez o surdo ouvir, ressuscitou aqueles que estavam mortos, porque como que é o nome daqui? Lázaro, o amigo dele, estava morto e no túmulo, já cheirando mal, e Jesus o ressuscitou. Aquela menina que a família também achava que já tinha morrido, não havia sido enterrado ainda, e ele chega e diz: Talita cumi, menina, levanta-te. Essa memória de toda essa história não pode ser apagada pela dúvida. Nós vimos milagres nas nossas vidas. Se você, uma pessoa adulta que já tem filhos, você sabe o que é o milagre da vida. Antes dos seus filhos, o que aconteceu na sua vida? Como que Deus agiu de modo pontual, de modo excepcional, onde quando você achava que não tinha mais saída, Deus foi lá e mostrou que tinha condições, porque Ele, sendo Deus, Ele fez na sua vida. Ele fez o que você não conseguia fazer. Ele fez aquilo que você achava que não poderia ser feito. Quantas vezes nós queremos algo, mas a gente pensa, é difícil demais que isso aconteça. Eu quero voltar a conversar com aquela pessoa, mas é difícil. Depois de tudo que aconteceu, essa pessoa não vai dar o braço a torcer. Nós nos distanciamos tanto e hoje precisa que os dois caminhem para que haja um novo encontro. E Deus fez, Deus faz e Deus fará muitas coisas em nossa vida. O olhar de Deus não foi misericordioso, ele é misericordioso e ele continuará sendo misericordioso. Deus, ele é rico demais e ele não cansa de olhar para a nossa pobreza e nos falar: vem, filho, vem, pode vir, eu estou aqui, eu te espero, pode vir, confia. Mesmo que tenham nuvens escuras no céu, o sol ainda está lá, não é verdade?
mesmo que tenha problemas, Deus ainda é Deus e Ele ainda está lá te olhando, te cuidando. Aqui, hoje falou uma palavra muito diferente que eu fui até pesquisar. Cantai, ó céus, terra, exultai de alegrias, montanhas, prorrompei em aclamações. Fui procurar esse prorrompei. É cair com fúria, atirar-se com ímpeto, iniciar com ímpeto e romper. Aí fala, nossa, mas caiu com fúria? Fúria pode ser tido também como um ímpeto de valentia, entusiasmo, fervor. Imagina que você está aí distraído na sua casa e um filho seu, por exemplo, que foi morar lá nos Estados Unidos, lá no Japão, sei lá onde, aí de repente essa pessoa, esse seu filho, abre a porta, não te avisou que vinha, você não estava esperando, mas a saudade era imensa e essa pessoa chegou na sua casa. Imaginou? Esse fervor que vai tomar conta de você? Imaginou esse entusiasmo que vai tomar conta de você, que vai ser assim, praticamente instintivo? É isso que está dizendo. Montanhas, aclame, louve o Senhor, grite aleluia. E se a Bíblia pede para que a montanha se alegre, a montanha não tem memória. Deus não curou, não libertou, não trouxe, não preparou, como Deus faz conosco, que somos convidados a ser seus filhos. E nós o somos a partir do batismo, nós somos filhos de Deus. Então, vamos deixar que nós tenhamos esses movimentos que também podem ser impetuosos, com força, com ânimo, com aquela alegria de rompante que a gente pode ter o tempo todo. Vamos buscar ter isso e vamos nos alegrar e vamos aclamar a esse Deus, vamos render graças e louvores a Ele o tempo todo, mesmo nas dificuldades, mesmo nas tribulações, porque o olhar misericordioso de Deus nunca se afasta de nós. Ele está ali sempre. Às vezes acontece problema, sim, a vida é luta, e é em meio a essa luta que a gente cresce. Mas às vezes nós temos um problema na vida e várias maravilhas nos circulando, nos envolvendo, fazendo parte da nossa vida. Quantas vezes acontece que o homem, sendo o provedor da casa, ele perde o trabalho, mas ele chega em casa e a mulher fala para ele: olha, eu vou fazer bolo de pote, eu estou junto com você, vamos tentar fazer aqui um extra. Vamos olhar as contas, ver o que a gente pode diminuir. Meu bem, se a gente vendesse o carro e ficasse um tempo a pé, eu vou conversar com a minha amiga fulano e ela trabalha numa empresa boa, quem sabe lá estão aceitando currículo. Quem sabe se ela indicar você, você não consegue um emprego novo. Quantas vezes a gente tem um problema, mas quando chega em casa, a gente encontra ali aquela pessoa companheira que decidiu caminhar conosco na alegria e na tristeza, e ela vai junto com você. Tem uma amiga que eu conheci lá na clínica onde eu levo meu filho para fazer fono. Quantos problemas aquela menina tem encontrado para criar a sua filha, que nasceu com muitos problemas. A menina tem baixa visão, uma visão que ela enxerga pouquíssimo, precisa de lente especial. É uma dor, não é? Mas ao mesmo tempo ela encontrou desconhecidos na ótica que já falou para ela:
Toda vez que precisar, pode vir aqui. De início, já teve vez de dar o óculos todo, e o óculos da menina por ser lente especial é bem caro. Já teve vez de baixar, de dar descontos imensos, sabe? É, ela foi atrás do BPC por conta. A menina tem, agora ela fez 7 anos. Fica no colo parecendo uma criança de 2 anos. Aí passa pelo INSS e não deixam, não liberam o BPC da menina, como se ela não precisasse. Aí essa mãezinha foi atrás, conseguiu o advogado, buscou forças que ela nem conhecia que tinha, e o advogado falou para ela: olha, nós estamos já há quase 2 anos eh, coletando papéis, documentos e amarrando aqui, ali, tal, tal, tal. E eu vou te falar uma coisa: eu não vou cobrar por esse processo. Então, assim, ela encontrou tantas pessoas boas na vida dela, ilustres desconhecidos que foram a face de Deus para ela, que ajuda de uma forma, que ajuda de outra, que incentiva aqui, que incentiva ali. E ela mesma sempre diz que tem os problemas, mas tem um Deus que é muito maior do que todos esses problemas. E Deus sempre dá um jeitinho de chegar bem discreto num advogado que não vai cobrar uma causa, numa dona de ótica que dá o óculos caríssimo, nas pessoas que compram as rifas que ela faz, nas pessoas que compram o bolo de pote que ela achou um tempo para fazer e fala, tá uma delícia, mas tá muito barato, pode subir esse preço aí. Ela sempre encontrou Deus chegando devagarzinho, discretamente, falando, eu tô aqui, tá? Eu tô te cuidando. Você não tá sozinho, não. Então, respira fundo e diz: Eu creio, eu creio, eu creio que Deus está comigo no meio dessa tribulação. Desce de qualquer outra, porque Deus é fiel, Deus não abandona, Deus é rico em misericórdia. Palavra-chave de hoje: misericordiosos. Os olhos de Deus são misericordiosos e estão sempre voltados para nós. E Ele sempre dá um jeitinho de mostrar isso para nós. Porém, se a gente ficar olhando para o problema, a gente não vê a beleza de Deus, não vê a beleza da vida. Deus está sempre olhando para nós, sempre nos esperando, sempre nos amando. Boa noite, dorme com os anjos. A mãe te ama. Lembra quando seu filho era pequenininho e você ficava numa certa distância esperando ele levantar e andar? Teu filho não entendia, mas você o amava e queria mais dele, porque era o bem para ele. Porque quando ele aprende a se levantar e a andar, é independência, é crescimento, é saúde. Levanta-te e anda. Talita cume, dorme com os anjos. A mãe te ama.